Olá, ouvintes do canal Menopausamente. Eh, Hoje eu trago aqui um tema que é extremamente importante, muito discutido nessa fase das mulheres, mas assim, nos últimos anos eu venho acompanhando tantas mulheres nessa travessia da perimenopausa, menopausa, e eu comecei a perceber algo muito, muito importante. Muitas delas chegam falando dos sintomas físicos, do sono, das ondas de calor, da energia que já não é a mesma. E depois de um tempo de conversa, né, na terapia e tudo mais, aparece uma frase muito importante e profunda. Eu sinto que eu não sou mais a mesma no trabalho. Eu não estou dando conta. Então, hoje, Jéssica, com tantas migrações tardias e muitas vezes, né, esse fato acontece com a perimenopausa, com a menopausa, essa fase é uma fase onde a mulher se questiona sobre vários pontos da vida, inclusive da carreira, o propósito e tudo mais. Então, a imigração traz muitas demandas para muitas mulheres, e muitas mulheres se veem obrigadas a fazer uma transição de carreira. E aí vem a pergunta: será que eu quero continuar nessa carreira? Ou será que eu quero continuar sim nessa carreira, mas de uma forma diferente? Ou o que que eu posso fazer para adaptar a minha nova realidade? Hoje aqui eu trago para conversar com a gente a Jéssica Gomes. Ela vai se apresentar, mas é uma psicóloga especialista em transição de carreira. E Jéssica, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse te conhecido quando eu cheguei aqui, ai, como seria maravilhoso. Mas, enfim, esse bate-papo aqui é como se a gente estivesse num café. É tranquilo, respira e se apresenta agora para gente um pouco. Fala um pouco quem é a Jéssica, onde você está. Olá, Su. Olá, pessoal. Estou muito feliz com esse convite de estar aqui com você no seu canal. Bem, eu estou aqui em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Como a Su falou, sou psicóloga. Também tenho experiência em RH, né? No Brasil, em atendimentos, em empresa e clínica também, conciliando. E quando eu migrei, né, para os Estados Unidos, eu precisei viver a própria transição de carreira. E hoje, atualmente, estou atuando como mentora de carreira para brasileiros no exterior, né, especialmente falando do tema aí de transição. E o que eu faço na prática é ajudar essas mulheres a reorganizarem a vida profissional de uma forma mais alinhada com quem elas se tornaram, e não só olhando para a carreira, mas para o estilo de vida, né, as prioridades e essas fases da vida, né? Uhum, Porque muitas vezes o problema não é a falta de capacidade ou oportunidade que ela está tendo nesse novo país ou nessa nova fase, mas uma coisa que eu vejo muito é a falta de clareza, né, sobre qual caminho faz mais sentido nessa nova fase. uhum. Muito bom. É, para você que está assistindo aqui, né, está com a gente no canal Menopausamente, é um espaço onde eu compartilho informações, eu trago pessoas com conteúdos diferentes, para que você tenha todas as ferramentas para poder passar essa fase de uma forma leve. Então, se você ainda não segue o canal, siga o nosso canal, aperta aqui o sininho. E vamos trazer informação, porque informação, gente, é poder. E a informação te dá liberdade, liberdade de escolha. É muito. A liberdade é uma coisa muito boa, né? Ô, Jéssica, eu comecei falando, né? Ai, se eu tivesse tido uma Jéssica na minha vida, porque eu venho do mundo corporativo, lá do Brasil, aquela workaholic, e aí eu chego aqui na Suíça e primeiro eu fui para a linha de moda importando roupas do Brasil, mas também vi que não estava claro para mim que eu ia ter que abrir mão dos meus finais de semana para família, com a família, então já não era. Aí nessa transição que eu não sabia o que eu queria, eu fui despatriada para a China. E aí, assim, foi uma loucura, porque eu tinha certeza de uma coisa, de duas coisas, vai, que eu não queria deixar o meu filho
o dia inteiro. Eu não queria delegar o tempo de ficar com meu filho, eu queria aproveitar. Eu fui mãe mais tarde, com 37 anos, o meu filho nasceu. Então eu queria aproveitar todo momento. Mas eu também não queria ficar em casa somente. Não é, quando eu falo somente, não me entendam mal, porque ficar em casa é muito trabalho. Mas eu sentia que eu tinha muito mais para Contribuir, né? fazer, para contribuir. Então, Jéssica, a primeira pergunta que eu trago para você, se aparece uma Su na tua vida, como eu estava nessa fase, que eu não sabia o que que eu fazia, tá? O que que nessa mudança de carreira, nessa transição, eu estava perdida, porque caminho eu ia? Qual o primeiro passo que você sugere para dar essa clarificação? Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né, Su? Você mesmo falou aí. Você Uhum, já tinha, mesmo que você não tivesse a clareza total, você já sabia aquilo que você não queria, já é um passo, né? Eu costumo dizer que antes de qualquer movimento externo, a gente precisa existir um olhar interno, né, com intenção. uhum, E esse uhum, primeiro passo não é sair mudando tudo, né? É você realmente é, olhar para si, né, e tentar identificar, né, para tentar ganhar mais clareza uhum, sobre o que já não faz mais sentido, sobre o que te dá mais energia hoje, sobre o estilo de vida que você quer sustentar nesse futuro. Porque muitas vezes a mudança ela não começa na profissão, né? Ela começa na forma como você quer viver. Então, eu acho que assim, uhum, esse trabalho é muito sobre autoconhecimento, né? Para uhum, você tentar identificar essa nova identidade, essa reconstrução de identidade, para identificar as possibilidades que você tem nesse novo contexto e também um planejamento, né? Muito importante para colocar em ações uhum, todas as descobertas que você vai fazendo no caminho. E também acho muito importante a gente falar aqui sobre o planejamento financeiro, né? Porque quando a gente faz esse planejamento também dá muito mais segurança e liberdade para que a gente possa testar e fazer novos caminhos, né? Igual você falou, saiu totalmente do mundo corporativo, tentou a moda, mas você nunca saberia o resultado disso se você não tivesse tentado, né? uhum, E às vezes a gente precisa ter esse planejamento para poder ter essa oportunidade, né, de testar. uhum. É, Jéssica, eu vejo que assim chega muita mulher para mim que tá na carreira consolidada, mas começa a bater ou aquele cansaço ou até uma insegurança, porque ela está no meio de uma apresentação e dá névoa cerebral, tá? O brain fog. Ou então ela está apresentando e está suando em picas, porque começa a pingar e ela não tem controle, que são alguns dos sintomas dessa fase, né? Como que você consegue diferenciar quando é um cansaço momentâneo ou um verdadeiro chamado para mudança na carreira dessa mulher? É uma boa pergunta, né, Su? Eu acho que uma forma prática de diferenciar é observar o tempo e o padrão, Uhum, né? Porque eu acredito que o cansaço momentâneo, ou, né, prevalente dessa fase dessa mulher, você pode falar melhor do que eu, é momentâneo, né? E ele melhora com o descanso. Mas quando existe uma desconexão mais profunda, ela permanece, mesmo depois de você ter tido férias, você ter tido pausas, uhum, mudanças pontuais, e geralmente ele vem acompanhado de pensamentos recorrentes, como, isso já não faz mais sentido para mim, né? Aquela coisa de você chegar no domingo à noite, e você sentir uma angústia, não quero uhum, trabalhar, não quero, né? Então, parece que tem a ver com essa desmotivação, né, para aquilo que você está executando. Porque o cansaço eu vejo que é algo talvez circunstancial. Ele vem de fases, né, como você falou, mais exigentes, às vezes você está mais sobrecarregado, você está numa fase de adaptação. Mas quando você reorganiza a sua vida, tende a melhorar. Mas quando não uhum, está melhorando, tem algo de errado aí, né? uhum, E acho que quando existe esse desalinhamento mais profundo, não passa, né? Ele se mantém mesmo quando as condições melhoram. uhum. Eu sempre falo que essa fase da perimenopausa é uma fase que o que a pessoa lá atrás colocou embaixo do tapete, agora vem com um furacão. Bem Então à toa. pode ser isso. Agora,
Nessa fase da perimenopausa, a mulher começa com várias reflexões, e uma delas que vem muito é a carreira. Ai, será que eu quero continuar? Como que é? Então, o que eu pergunto para você, assim, na sua clínica, na sua experiência, quais são os motivos reais ou a fase da vida que costuma gerar essas reflexões profissionais? Ai, eu acho que realmente é uma fase assim de revisão natural da vida, né? Quando a gente está chegando nessa fase. Muitas mulheres, elas chegam nesse momento com muita história construída Uhum, e também com uma percepção mais apurada do que realmente importa. E quando uhum, isso se cruza com uma migração, por exemplo, existe uma quebra de identidade profissional que acelera ainda mais esses questionamentos. É quase como se a vida dissesse, já que você está recomeçando, por que não recomeçar de uma forma mais alinhada? Como se fosse uma nova oportunidade, né? Eu acho que é uma fase de mais consciência. Ao longo da vida, muitas mulheres elas fazem escolhas baseadas no que era esperado dela, ou que às vezes era necessário ela fazer, ou que era possível também naquele momento, né? Muitas mulheres talvez vivem a maternidade mais cedo. Então, hoje, já que eu tenho que mudar, né, as condições, a migração está trazendo isso, ou até a fase da perimenopausa, por que não eu viver então os meus sonhos ou fazer isso de uma forma que traz mais sentido, sabe? uhum. Mas, de qualquer forma, é uma reflexão que traz muita dúvida, muita Uhum. insegurança. Você acabou de falar do financeiro que tem que planejar. É, como que vem isso na tua clínica? Muitas vezes eu tenho uma cliente que ela tem muita vontade de atuar na área que ela estudou, ela é fisioterapeuta. Mas, na época, ela entrou no banco e ela foi crescendo, e aí vira aquela algema de ouro. Uhum. Então, hoje, ela fala: eu não consigo financeiramente, mas ela tem aquela coisa dentro dela que o sonho dela é trabalhar com fisioterapeuta, como Exato. E ela fisioterapeuta. mora no exterior? Ela mora em Barcelona. Uhum. A gente precisa trazer para ação, né? Porque às vezes isso vem de muitas crenças. Ah, já é tarde demais. O que está Hum, prendendo e bloqueando essa mulher, né? Então a gente trabalha muito isso, porque eu acho que ter esses passos, né, essas ações, vai trazendo mais para a realidade e trazendo mais confiança também, né, nessa uhum, mulher. uhum. É. E existem estratégias, psicológicas ou ferramentas que funcionam para ajudar a melhorar, né, essa mulher a planejar a transição sem perder uma autoestima ou segurança, porque eu tenho uma outra cliente aqui que no país dela ela trabalhava na área financeira Uhum, e aqui ela não consegue. Aqui na Suíça eu falo, porque tem que ter o curso assim, tem que ter, e ela não tem tempo de fazer aquele curso para, como fala, para validar o diploma. validar o Uhum, diploma. Então ela sim. está trabalhando numa área que ela não gosta, mas ela precisa por causa do financeiro. É, Então, é isso que eu falo, com ferramentas a utilizar para, porque a autoestima dela, a segurança está lá embaixo, a autoestima também. é. Eu trabalho muito com transições estruturadas, né? Que é uma metodologia que eu trabalho, o método SIG, que é Clareza em Identidade Global, que está Uhum, dentro da mentoria, né? Jornada em Movimento. Então, isso envolve três pilares, né? A clareza, o planejamento e o movimento gradual. Nem toda mudança, ela precisa ser brusca, né? É possível testar caminhos, validar uhum, possibilidades e construir segurança ao longo uhum, desse processo. Isso também preserva não só a estabilidade, mas também a autoestima, né? E o que uhum. que seria isso na prática? Isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Às vezes ela não precisa sair imediatamente do trabalho atual. E isso é muito comum na transição de carreira. A gente tem que ter o trabalho de sobrevivência e o trabalho, às vezes, dos sonhos, né? Então, quantas mulheres Imigrando, né? aos poucos. Então, assim, ela não precisa sair imediatamente, ela pode começar testando uma nova área em paralelo, ou seja, um curso, um projeto pequeno, ou até, se for um serviço, né, atendimentos pontuais, no caso de quem quer empreender.
Eu Hum, acho que outra estratégia que eu chamo de validação do caminho. Então, antes de fazer uma mudança grande, essa mulher ela começa a explorar o mercado, conversa com pessoas da área, entende uhum, como funciona na prática, vê o que faz sentido dentro dessa realidade dela hoje, né? Principalmente dentro do país que ela está, né? Atualmente. uhum, Também tem um ajuste de rota dentro da própria carreira. Eu acho que isso talvez funcione muito para ela porque nem toda transição ela precisa ser uma ruptura. Às vezes ela é possível redesenhar o que ela já faz, mas uhum, mudar o formato de trabalho. Foi muito do que eu fiz, né? O público ou o ritmo, enfim, isso gera um alinhamento muito grande. Só de você repensar, porque às vezes é o excesso de trabalho, só de você ajustar o ritmo ou uhum, enfim, já melhora muita coisa. Porque, por uhum, exemplo, eu estava acostumada com a terapia, né? Eu acho que a gente vem da psicologia, então dessa rigidez do atendimento clínico. E aqui nos Estados Unidos você precisa fazer um PhD, um doutorado, para você ter o título de psicólogo. Ou você também pode ser counseling, mas você tem que fazer um mestrado. Então, não é simplesmente eu pegar meu diploma do Brasil, pagar uma é, validação aqui. Então, o que que eu posso fazer? Porque o conhecimento está aí dentro de mim, dentro de muitas pessoas, né, que uhum, têm suas profissões. Então, você pode tentar reformular como que você pode entrar em contato com o seu propósito, fazer aquilo que te realiza, que você é. deseja, mas de um outro caminho, de uma outra forma. Esse é o desafio, né, de se reinventar. E aí que entra uma profissional como você, porque eu vejo que a pessoa fica muito perdida. Como eu estou falando de mim, tá? Eu estava Uhum. perdida, que eu pensava, olhava, tentava aqui, tá? E eu fiz várias transições de carreira, porque foi quando eu vim para cá que eu entrei nesse mundo da moda e resolvi que não, expatriei para a China. Uau. Na China, como expatriada, eu não podia fazer nada. Não podia dirigir, eu não podia. Enfim. No condomínio que eu morava, tinha um estúdio de yoga. Eu fazia yoga o dia inteiro, em Hum, mandarim, mas eu fazia o dia inteiro. E ali me deu uma luz que o yoga seria uma forma, uma transição de carreira, já que eu queria estar todo momento com meu filho. Quando ele fosse para a escolinha, eu dava minhas aulas. E foi assim que eu comecei. é. Até você chegar ao sonho maior, né? Talvez, se realmente, por exemplo, eu fazer um mestrado e ir para psicologia, eu vou Uhum. chegar lá, isso não vai se perder no meio do caminho. Mas enquanto isso, eu estou fazendo outras coisas que também me enriquecem, que também Exatamente. contribuem, né, para eu ajudar não Uhum, só as pessoas, mas com o meu uhum. desenvolvimento profissional. Então, Sim, uhum, eu fiz essa transição, aí eu fui para o mundo de yoga, fiz o curso, me especializei, montei meu estúdio de yoga. Aí depois chegou uma fase, quando o meu bebê cresceu, que eu senti que eu precisava não só da yoga para o corpo, mas da yoga para a mente. Aí que eu fui para a psicologia transpessoal, intercultural, entrei nessa parte da mente. Então eu fui agregando, mas foram transições e o step by step, né? exato, leva tempo, não tem como ser de imediato, né? E quando Uhum. você tem um profissional que está olhando para isso, né, assim como eu tenho atuado e trabalhado, você poupa um pouco mais do tempo, né? Isso não só financeiramente, mas o tempo que é muito precioso, né? Também. É. Outra coisa, o estresse, né? Porque eu É. vivia estressada porque eu não sabia, Frustração. Uhum, eu parecia um cachorrinho correndo atrás do rabo, uhum. porque eu não sabia se era isso, se era o caminho, se era tal. Então é, eu acho que assim a importância de um profissional como você ajuda demais e encurta esse caminho, né? Dá clareza, porque você traz as ferramentas para que a pessoa não fique como eu fiquei ali, correndo atrás do rabo. Exato. Então, agora, Jéssica, me fala uma coisa. Existe alguns hábitos mentais ou técnicas ou práticas que você recomendaria para fortalecer a confiança durante esse momento de essa reinvenção profissional? Ou alguma coisa até para as imigrantes que elas precisam fazer diferente, além do que você falou, procurar um profissional. Sim, eu acho que a gente costuma esperar se sentir pronta para agir, né? Eu acho que na prática funciona ao contrário.
uhum, Então, acho que um hábito é sempre que você pensar em se paralisar ou bloquear, enfrentar, né? Porque uhum, a confiança ela é construída na ação. Então, o que eu incentivo muito são esses movimentos pequenos, mas consistentes. É se uhum, expor um pouco mais, testar algo novo, se permitir não ter todas as respostas, porque isso é algo que angustia muito, né? E principalmente parar de usar a falta de certeza como um bloqueio, porque se a gente for usar isso, a gente não vai iniciar nada, uhum, porque a gente uhum, vai descobrindo no meio do caminho, enquanto a gente está em movimento, né? uhum. Então, para muitas mulheres imigrantes, existe um ponto muito importante, que é reconhecer o próprio valor, e mesmo fora desse contexto original, né? Então, muitas vezes a confiança ela vai diminuindo, e não é pela falta de capacidade, mas pela falta de referência também nesse novo local, né? E também desse novo eu que está sendo reconstruído, né? Isso que eu falo, assim, é muito importante essa tua fala para essas mulheres que estão entrando nessa fase, que muitas não se reconhecem e acaba invalidando toda a vida, todo o esforço, tudo que ela fez, construiu até agora. Então, assim, não é para. Olha, eu faço muito o exercício da linha da vida, para que elas enxerguem tudo que elas já fizeram. Olha aqui. Então, agora, o Jéssica, é, crenças limitantes. Tem muito aquela coisa que, essa que eu te falei de Barcelona. Não, tá tarde demais. Não, não vou arriscar. Não, olha, meu pai sempre falou, time que tá ganhando não se mexe. Tem as crenças limitantes. Como fazer com que, de uma forma prática, que essa mulher, primeiro, que ela enxergue que é uma crença e a zona de conforto, né? Que de conforto não tem nada. Não, é só um conforto conhecido, é um desconforto conhecido, né? Eu falo assim, Uhum, porque tá dando certo, né? Com trancos e barrancos, mas esse é o maior medo, né? Eu acho que frases como é tarde demais, elas parecem muito verdadeiras, né? Mas quando a gente olha de forma prática, elas não se sustentam. Tarde em uhum, relação a quê? A qual uhum, prazo? A qual regra, né? Então, muitas vezes essa crença ela vem de uma comparação ou do medo de começar algo novo, né? Uma autossabotagem. Então, eu gosto de trazer isso sempre para um campo mais concreto, né? uhum, Trazer essa mulher para essa realidade. Se não fosse agora, seria quando, né? Da onde vem isso? Eu acho que quando você transforma tudo isso nas ações, essas pequenas ações, o bloqueio ele vai perdendo força, porque vai vendo que não condiz com a realidade, com aquilo, com aquele pensamento que ela vem trazendo, né? uhum, uhum, Então, eu acho que é uma forma de você ressignificar, trazendo a ação, assim. uhum. E é muito importante também a gente pensar que, agora falando da perimenopausa, se a mulher entra na menopausa com 50 anos, e contando que a expectativa de vida hoje vai até 80 mais ou menos, essa mulher vai ter 30 anos. Uhum, Então, eu trago muito para as minhas pacientes a coisa de inovar. Aquela mulher que optou pelos motivos dela, a cuidar dos filhos, e ela deixou a carreira dela lá atrás, e agora os filhos cresceram, você viu meu bebê, né? uhum, Cresceu, então vai fazer uma coisa que você gosta, vai buscar um trabalho que te satisfaça, né? uhum, E para aquelas que estão nessa reflexão, tem que procurar uma pessoa como a Jéssica, porque aí você clarifica, você traz essa clareza que eu falo e repito, se tivesse tido uma Jéssica na minha época, quando eu fiz todas essas transições, talvez eu tivesse, talvez não, eu tivesse evitado muito estresse. Eu por não saber exatamente, claro, eu perdi dinheiro, porque eu investi sim. numa coisa e Não depois deu eu vi que não certo. era. Não, não é que nem deu certo, eu vi que não era aquilo que eu queria, Uhum. entendeu? Então, é, em cima disso tudo, Jéssica, que conselho que você daria para as mulheres que querem alinhar o propósito, a paixão, a realização profissional nessa fase da vida, sem perder o bem-estar e a saúde física e emocional, né? Uhum.
Ó, existe uma romantização muito grande, né? Eu acho, sobre propósito. É como se essa mulher, ela precisa, é como se o propósito, né, fosse algo muito grande. Às vezes não. Uhum, E é muito grande, transformador, né? Mas na prática, o propósito ele precisa ser sustentável, né? Ele precisa uhum, caber na sua rotina, respeitar a sua energia, a sua fase de vida, o seu perfeito. contexto. Uhum, Porque não adianta ter algo que faz sentido emocionalmente, mas que não se sustenta na prática, né? E daí vem a frustração. Eu acho que o alinhamento real acontece quando existe coerência entre o que faz sentido para você, o que é possível hoje e a forma como você quer viver. uhum, Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou, assim, sabe? É ter essa flexibilidade, né? Porque também todo esse alinhamento, ele pode mudar, né? Dependendo da fase da vida dessa mulher. E tá uhum. tudo bem. Uhum. Isso que você falou é muito importante, porque hoje está na moda, né? O propósito, tal, como felicidade. A felicidade, eu uso a mesma linha de pensamento sua para falar da felicidade. A felicidade é você estar nas pequenas coisas. Para mim, felicidade é eu jantar hoje à noite aqui com meu marido, com meu filho, com a minha nora. É um momento super de felicidade, nos pequenos detalhes. Então, é essa consciência. A gente está muito no piloto automático e acaba não. Ah, eu tenho que achar meu propósito. Ah, eu tenho que ir atrás da minha felicidade. Só Não, para. reproduz no automático, né? Não pensa, assim. Exatamente, exatamente. É. Bom, eu Uhum. queria deixar aqui uma pergunta para quem está nos ouvindo. A mulher que você se tornou hoje ainda cabe na carreira que você construiu no seu passado? Ou será que a mulher que você se tornou hoje, que deixou uma carreira lá atrás, uma paixão, será que não é hora de repensar e olhar para você e refletir com uma profissional como a Jéssica, que vai te orientar, vai te clarificar? Eu estou engasgando, às vezes dá isso. E, gente, é a menopausa, é? A Tudo vida é como bem. ela é, né? Aham. Então, eu acho que uma reflexão dessa é extremamente importante, porque eu falo uma coisa, Jéssica, você ainda está novinha, mas você vai chegar lá, se Deus quiser, né? A maturidade, ela não diminui a sua capacidade. Ela apenas nos convida a escolher com mais consciência. Então, fica isso para que você ouvinte, que está passando por essa fase, eu faço sempre um link com a. Não é o link que eu queria dizer, mas tem o Brand Fog aqui Uhum. rodando. Uma conexão. Uma conexão Aham. com a jornada que a gente fala da baleia orca. A baleia orca é um mamífero que entra na menopausa. E ela não invalida tudo que ela viveu, nem o grupo. O grupo entende que aquela baleia, ela deixa de procriar, mas ela traz toda a sabedoria e experiência dela e ela vai guiar o grupo. Olha que lindo. Nossa, Lindo muito e lindo. assim, por que que a gente não faz isso? Por que que a gente, nós mulheres, nós somos as primeiras a falar, ai não, agora eu tô velha, ai não, isso não é mais para mim, ai não, não. Mas se você entrou na menopausa com 50 anos, você tem 30 anos pela frente. Sempre tem tempo. Se a gente ficar com esse pensamento, a gente nunca vai É. começar e nunca vai viver a vida que a gente gostaria, né? Exatamente. Então, você que está nos ouvindo, para, pensa, reflita. Jéssica, a gente não falou onde as pessoas podem te encontrar, como que é o seu trabalho, se dá para fazer online, porque você está nos Estados Unidos, eu estou aqui na Suíça. Como que funciona isso para as pessoas te encontrarem? Atualmente, né, eu trabalho só na modalidade online, então posso atender brasileiros aí em diversos países. E vocês podem me encontrar que eu estou ativamente no Instagram, eu acho que é a melhor forma de me encontrar, que é o @psico, Jéssica Gomes. Não sei se você pode deixar na descrição aí Eu para coloco, facilitar. eu vou colocar na descrição, Uhum. sim. E Uhum, pode me mandar uma mensagem que eu estou disponível. Também no link da minha bio tem WhatsApp, também se preferirem. Eu uhum. tenho um canal do podcast também, o Entre Carreiras, que é no YouTube e no Spotify. Então a gente entrevista brasileiros, né? Que têm experiências profissionais, que estão reconstruindo as suas carreiras mundo afora. Então traz muito essa inspiração para muitas outras pessoas.
Então é um estilo talk show, né? Eu e a outra Jéssica, minha xará e parceira, entrevistamos, então está sendo muito bacana esse projeto. Quem quiser assistir também, eu passo o link para você do Isso. canal, né? Aham. Muito bom. Então, Jéssica, assim, só tenho a agradecer. Super obrigada. E o seu trabalho é super valioso, vai ajudar, ajuda muita mulher e vai continuar ajudando. E Eu é que isso. agradeço, muito obrigada, Su, por esse canal e por trazer tanto conhecimento e experiência da sua área, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo, gratidão. Tchau.